Muito bem, estamos iniciando então na prática aqui nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. E aí, Lília, como é que está? Trabalhando Tudo bastante. bem, Não consigo conversar contigo durante a semana. Não nos falamos mais. É verdade. Né? Não, realmente, aliás, o segundo semestre, quando se chega próximo ao final do ano, as coisas realmente são mais rápidas, tem que ser mais feitas, tem mais coisa para fazer, enfim. Mas eu estou esperando a chegada, sabe de quem? De quem? Da primavera. Nós estamos no Pois inverno é, ainda, não chegou. Vento, muita não tivemos chuva, primavera. Né, Cassia? Como é que muito tá, Cassia? atípica essa temperatura. Estou atrás da primavera, não vamos ter primavera esse ano. Tá complicado. Eu adoro a primavera. Ela é mais fresquinha de noite, né? De dia ele esquenta um pouco, de noite um pouco mais fresquinha. E a fragrância das flores, e né? Com esse horário de verão fica melhor ainda, porque a tarde fica mais longa, né? Mas estamos esperando ainda, porque, olha, sobretudo lá na minha terra, eu estou para ir ao Uruguai na hora, então eu estou vendo assim o tempo como está, né? Não dá para ir lá agora, temporal não dá. Não. Tu pode sair daqui com o tempo bom, chegar lá com o tempo ruim. Então eu estou deixando para o final de novembro agora, porque realmente a campanha lá, espaços amplos, né? Então o Uruguai é calor, que é uma loucura no verão, frio no inverno. E hoje em dia, eu não vejo mais a primavera como era nos meus tempos de guri, né, Cassia? Nós que estamos mais ou menos A minha São Borja também é muito quente, terra vermelha. A tua já começa a ir para terra preta. Terra preta lá. Mas São Borja é muito quente também. Uhum. Bom, estamos iniciando nosso programa então, né, Cassia? E vamos conversar um pouquinho sobre a Prefeitura de Porto Alegre, sobre a cidade de Porto Alegre. Agora as pessoas querem saber como é que está o ambiente de uma transição e também o que pode se projetar para o ano 2017. São momentos difíceis. Por exemplo, para ter ideia, se o 70% do orçamento da Prefeitura vem de questões do governo federal, para a saúde, para a educação, repasse, governo estadual também, saúde, educação e assim por diante. E 30% só para aplicar nas questões nossas. O que se discute hoje? A questão da carriça. Nós conhecemos, vocês conhecem, eu não posso analisar uma empresa só porque é privada ou porque é pública. Ela tem que dar lucro, sendo pública ou privada. Tá? Mas o que acontece em Porto Alegre? Ela tem um prejuízo de 50 milhões ano. Isso poderia ser dinheiro para outra área. Tá? Por exemplo, o custo da Carris, ela é, no meu entender, como em Roma, como em Londres, que eu conheço, os metrôs são públicos, mas dão lucro. São os balizadores. Os reguladores do mercado. Regulador do mercado. A Carris tem esse objetivo, porque ela tem as melhores linhas, aquela que tem mais frequência, são linhas longas, boas, não entrega para a iniciativa privada. Portanto, ela tem que aproveitar essa circunstância e começar também a dar lucro. Automaticamente, o que se queixam, Lília, os empresários, aqueles fornecedores, é que, como o município atrasa, eles a longo prazo, mas também aumentam o valor, por exemplo, do pneu, de todos os utensílios que, numa revisão, exige que o ônibus seja melhorado, renovado, enfim. A Carris tem, por exemplo, muitas vezes ar-condicionado que a iniciativa privada não tem, tem uma melhor estrutura, mas devido às circunstâncias de atrasar o pagamento aos fornecedores, o custo se torna mais caro. O que tem que fazer, então? Dar prioridade, dar exemplo. Porque no momento que tu der exemplo, pagar em dia e ter um valor menor, isso é como nós, vamos numa loja, tu tem lá um produto na vitrine, está lá R$100. Olha, mas quem sabe eu, à vista, compro por 80, 70. Para ganhar, né? Para ganhar. Eu vou lá e banco. Olha, até porque é dessa forma que a gente vê as coisas, quer economizar. Agora, se a gente quer, olha, quero pagar aí em 12 vezes, é lógico que aquilo vai alongar e automaticamente vai ter juro por dentro. O valor ficará maior. Então, a Carris tem que começar a se organizar e mostrar para a sociedade. Eu não sou a favor da privatização, mas também ela não pode ficar dessa forma, dando prejuízo para o município e para o erário público e para o cidadão. Ele tem que ser o balizador, e até hoje não foi. Tem que ser. Outra questão, conselho que examina, é uma questão que eu vou analisar isso na Câmara como vereador. Por que o preço da passagem, depois de passar por um valor que a Prefeitura... Por que não vai para a Câmara votar? Dizem há muito tempo que a Câmara lavou as mãos e tirou essa responsabilidade dela. Ou seja, se a Câmara tem comissões permanentes, do consumidor, por exemplo, por que ela não pode avaliar todos os utensílios, olha, para fixar uma passagem justa e a população fiscalizar, não só através da Carris, do erário do Executivo, mas também pelo Legislativo que legisla
e automaticamente tem que fiscalizar. Pode ir lá botar uma emenda, pode ir lá corrigir, para cima ou para baixo, mas vai com a sociedade discutir. Para que tem orçamento participativo? Por que não pode levar também sobre uma apreciação e a Câmara decidir? Porque aí você dividiria as responsabilidades também, sem dúvida. Né? E o vereador traria para si a responsabilidade também, como uma prerrogativa sua de lei. Então, tudo isso tem que ser analisado. Nós vemos, em outro momento, tudo aquilo que... Por exemplo, eu lá em 2000, quando eu fui vereador, eu coloquei, mas não cheguei a apresentar, porque senti que o ambiente não era favorável, de as sinaleiras piscantes depois da meia-noite. Naquela época eu já previa que a insegurança já estava crescendo na capital. Então eu vou propor isso. A IPTC vai estabelecer um horário, por que não pode ser piscante, o amarelo piscante? Ninguém para mais em sinaleira, Silvio. Tu não para, eu não paro ali. À meia-noite, numa cidade que às vezes está deserta e que está sujeito a ser assaltado. O piscante é um sinal de, olha, passa com cuidado. Né? Então, tudo tem que ser analisado. O que era, eu citei esse exemplo, lá atrás eu nem cheguei a apresentar porque eu não tinha coragem. Mas hoje, quem sabe, eu tenho a coragem devido às circunstâncias. Então, a Carris é uma grande empresa, exemplo no país, mas não pode dar prejuízo. Então, nós temos que começar a analisar esses pontos. E outro detalhe, 35% dos passageiros da Carris não pagam a passagem. Tem que ser analisado caso a caso, revogar aqueles que, por sinal, ou por momento, não tenha mais objetivo, que foi lá atrás. Cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância, momentos são momentos diferentes. Nós vivemos numa crise que é preferível ela dar lucro e diminuir o preço de passagem para todos do que dar privilégio para poucos, que não chega às vezes a 35, porque cada categoria é uma categoria. Hoje, para se aposenta com mais tempo de saúde, de idade, tudo tem que ser analisado. Então, eu acho que a prefeitura tem que alguns aspectos. Por exemplo, quando eu fui, para dar um exemplo para o senhor e a senhora que está nos ouvindo, quando eu fui secretário de obras, secretário, mas não tinha adjunto. Criaram adjunto. Para quê? Para dar cargo para mais um. Aí a SMOV, que era só SMOV, controlava tudo, tem SMOV, SMURB e a Edifipoa. Para dar cargos. 3 secretarias numa. Tem que voltar uma só, ela faz tudo. Ela não tem que se desmembrar. Por quê? Aí, para dar cargo para outros partidos que muitas vezes nem vereador elegeram. Por sinal, o pessoal, que aí grita tanto, quero dar um dado para o senhor, não fez um prefeito do país e nem um prefeito do Rio Grande do Sul. E faz barulho. Essa minoria barulhenta que quebra tudo, nós temos que aturar. É verdade. Mas isso aí que tu colocas, Cassia, vem exatamente ao encontro daquilo que nós temos pregado aqui. Ou seja, nós temos que repensar a questão do Estado. Por exemplo, eu li uma matéria na Veja, que é uma coisa louca. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem 5 mil funcionários. 5 mil funcionários. Sim. A Assembleia Legislativa aqui do Estado tem quase 2 mil funcionários. Tem que rever. Para 55 deputados. Quer dizer, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, é isso que não pode. Quer dizer, na França, para vocês terem uma ideia, na França, cada parlamentar, no parlamento francês, sabe quantos funcionários tem? Cada um? 4. Sim. 4 funcionários. Eu fiquei sabendo que a Câmara aqui... Aqui é 60 funcionários por cada um deputado. Na Câmara, até que ela me surpreendeu positivamente. Tu faz opção, ou 5 ou 6. Tu pega o dito chefe de gabinete, que é curso superior, e 1 ou 2 médios, e outros mais baixos, que está entre 3 ou 4. Tu faz opção. Né? Então, já melhorou bastante. Mas tu tem que analisar outros aspectos do montante do orçamento, né? Que tem um limite, se não me engano, de 5% a 6%, está gastando menos. Mas isso não quer dizer que não possa cortar mais. Sempre se há a forma de um presidente, que às vezes é anual, um para cada ano, de cada partido, em média das maiores bancadas, isso é na Assembleia como na Câmara também, tu pode mudar, mas eu quero prestar atenção no que esse presidente, que tem e é a autoridade máxima dele, quer fazer naquele seu ano de mandato. O que ele vai cortar, qual é a nova estrutura da Câmara, né? Se a Câmara vai valorizar as comissões permanentes e o plenário, que é soberano, ou vai começar só a fazer homenagens, que tem seus limites. Tudo na vida tem limite. Agora, com relação a tu falaste, já para concluir esse quadro, com relação à questão da Carris, do transporte coletivo de Porto Alegre, a minha esperança está centrada naquilo que o candidato vencedor da eleição, o Nelson Marques Júnior, disse, que ele vai repensar, reestruturar e reformular a EPTC. Com gestão. Exatamente. Então, a EPTC, nós sabemos que tem muitas coisas erradas,
que foram ao longo... É a questão de cada governo fica assim, a mesma estrutura, o diretor da EPTC é o mesmo sempre. Quer dizer, então, o próprio Fortunato aí está acusando que ele perdeu porque se tornaram feudos dentro da própria prefeitura e que acabavam, inclusive, sequer... E este vai ser o grande problema do Marquesan. Com certeza. Feudos de partidos que já tinham estabelecida. Por exemplo, quando vê um partido, tem o orçamento corporativo todo dele. A Esmove toda dele, isso que tem que, próprio partido. E a Procemp, um exemplo. Tem caso. Não vou citar o partido, mas tem. Não pode mais. Tem que fazer o rodízio e tirar. E automaticamente eu vou lutar, já falei para o Marquesan isso, de que não se repita nenhum secretário, porque isso é um vício de origem. Ele geralmente é de um partido que já estava. Boa ideia. Automaticamente terminar com o cargo dos adjuntos, porque aí tu valoriza um funcionário que fica teu braço, é de dentro. Não pode, por exemplo, tenho experiência de governo, não pode nada contra o CC, mas ele não tem o vínculo de origem, ele não pode ficar num setor de licitação. O funcionário que é de carreira, ele que foi contratado para isso, fez concurso público, ele se falhar, ele perde o emprego, perde toda a carreira dele, o CC sai de lá exonerado e vai embora para casa. Não tem a responsabilidade que está. Então, nós temos que dar responsabilidade e valorizar o funcionalismo nesse sentido, que ele possa ser coparticipante da administração em qualquer secretaria. Tá certo, Cassiel. Uma boa semana, um rápido intervalo e já voltamos.